Uma boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja na sua casa, esteja no seu lar, e que essa palavra, quando chegar aos seus ouvidos, possa te abençoar, possa ser bênção da mesma forma que ela foi na minha vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos usar como texto o livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: Irmãos, que faremos? E Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Guarde esse texto aí. Nós vamos voltar nele já já. Vamos voltar nele já já. Lá no finalzinho vamos falar sobre ele. A vida é uma roda gigante, ou a vida é uma montanha russa. Eu não sei de que forma que você conhece o ditado popular, se como roda gigante ou montanha russa, mas o fato é que esse ditado, ele fala a respeito dos altos e baixos que temos na vida. Aqueles momentos em que estamos no alto, em que nos consideramos os todos poderosos, os donos da verdade, em que os resultados estão dando certo, momentos em que estamos confraternizando, nos alegrando com a família, aqueles momentos que deram certo e as coisas estão indo tudo muito bem. Beleza? Mas na parte baixa da roda gigante ou da montanha russa, como você preferir, existem os momentos em que os resultados não estão chegando. As coisas não estão indo bem, a família tem problema, o momento é de medo, é de solidão, o momento é de tristeza, de uma sensação de impotência muito grande. Esses momentos acontecem, na verdade, na vida de todos nós, e são momentos em que aprendemos, como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Mas o que eu quero ressaltar é que, independente do momento em que estamos vivendo, independente do local em que estamos, na roda gigante ou da montanha russa, se na parte alta ou na parte baixa, existe a importância de um amigo. Do amigo, aquele que, quando você estiver na parte baixa, sofrendo, como eu falei, momentos de angústia, momentos de solidão, aquele amigo que fica ao seu lado e diz: calma, eu estou com você, estamos juntos nesse processo. Esse amigo, que muitas vezes ele vai ouvir o seu grito silencioso de socorro. Esse amigo que muitas vezes ele vai perceber que existe algo que não vai bem. E ele vai simplesmente sentar ao seu lado e falar: amigo, conte comigo. Mas esse mesmo amigo, como eu falei, quando você estiver na parte alta da roda gigante, se achando todo poderoso, se achando o cara, o bambambam da história, ele vai chegar e vai falar: ei, calma, não é bem assim, devagar, não é assim que as coisas funcionam. Calma, existe um jeito para se fazer as coisas. Esse amigo é muito importante. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre Jesus, o verdadeiro amigo. O amigo que vai estar conosco, vai estar comigo, vai estar com você, seja qualquer for o momento, seja qualquer for
o local que você estiver na roda gigante, na parte de cima ou na parte de baixo. Aquele que podemos contar, seja qual for a situação. E eu estava preparando esse texto, e eu lia sobre, por exemplo, a questão da mulher adúltera. Naquele momento em que ela não podia contar com ninguém. Aqueles homens a trouxeram, e ali a dor, o sofrimento, era iminente. Certamente ela seria apedrejada e ela não poderia contar com ninguém naquele momento. Obviamente, aquilo era um plano para poder eles atingirem a Jesus, mas aquela mulher estava ali naquele momento, esse era o fato, ela estava ali e ela estava prestes a morrer. E aí Jesus fala o que precisava ser falado para aqueles homens, e ele olha para ela e pergunta: mulher, onde estão eles? Ela diz: eles foram embora. Onde estão os seus acusadores? Eles foram embora. E aí Jesus, ele diz: nem eu te condeno. Vá e abandone essa vida de pecado. Vá e não peques mais. Certamente, naquele momento, Jesus foi o melhor amigo daquela mulher. Ele não só não a acusa, mas ele dá o direcionamento para uma nova vida, para uma nova realidade. Vá e não peques mais. Pedro, discípulo de Jesus, conhecido por sua forma impulsiva de agir, de falar, homem que no momento em que Jesus caminhava pela Galileia, ouviu com seu irmão, e ele disse: venha ser pescador de homens. Pedro também passou por diversas situações, de alta e de baixa. Pedro, um homem que acompanhou o ministério de Jesus, tendo um certo papel de destaque justamente por essa sua característica impulsiva, e falava e tomava a frente, e ele andou ao lado do mestre, ao lado do amigo Jesus. Pedro esteve com Jesus em vários episódios, na cura da filha de Jairo, na transfiguração, no momento de Getsêmani, estava ali Pedro. Mas como eu disse, Pedro era um homem de altos e baixos, assim como nós. Momentos em que ele estava no alto, ele se achando o cara, e momentos que ele dava uma vacilada. Por exemplo, o mesmo Pedro, que ele, quando vê Jesus, ele diz: mestre, deixa eu ir ter contigo sobre as águas. E aí Jesus: venha. E no meio do caminho, ele vacila, duvida e começa a afundar. Jesus, o amigo, ele vai lá, resgata Pedro e pergunta: por que duvidou, homem de pequena fé? O mesmo Pedro, esse mesmo Pedro, quando Jesus pergunta: o que estão dizendo por aí quem eu sou? E vocês, o que vocês acham? Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele reconhece o senhorio de Jesus. Este mesmo Pedro, que lá em João, no capítulo 13, versículo 37, ele diz: eu darei a minha vida por ti. O mesmo Pedro, que quando Jesus afirma assim, em Marcos, capítulo 14, 27, todos vocês me abandonarão. E Pedro retruca e diz: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E Jesus, o amigo, ele diz, lá no versículo 30, assegure-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes o galo cante, 3 vezes, você me negará. Mas ele insiste no 31, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te deixarei, nunca te negarei. E justamente no momento de maior dor de Jesus, onde ele era levado à morte, onde ele era açoitado, humilhado, Pedro nega a Jesus. Ou seja, aquele mesmo Pedro que prometeu que daria a vida, aquele mesmo Pedro que largou tudo, profissão, as redes, e que perguntou: Senhor,
para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Pois é, esse mesmo Pedro negaria Jesus, não só uma, mas 3 vezes. E a verdade é que existem algumas lições a serem aprendidas. E a primeira lição que eu aprendo nesse diálogo, nesse episódio entre Jesus e Pedro, é que Jesus, o amigo, ele nos conhece muito mais do que a nós mesmos. Nós achamos que podemos, achamos que somos capazes, mas ele conhece os nossos limites. Então, esse diálogo de Jesus e Pedro, antes da negação, ele vai revelar isso para nós. Jesus, o amigo, ele conhecia mais a Pedro do que ele mesmo. Ele sabia que Pedro tinha comportamentos de altos e baixos. Ele sabia que Pedro não suportaria a pressão como os outros. Jesus afirmara: vocês vão me abandonar. Ele conhecia os discípulos, mas Pedro não, ele se achava o cara. Ele falou: eu não vou te abandonar. Ainda que todos te abandonem, eu não vou abandonar. Eu sou melhor do que eles. E Jesus diz: asseguro-lhe que hoje, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E ele insiste, mesmo que seja preciso, eu vou morrer com o Senhor, eu não vou te negar. E Jesus diz: Pedro, amigo, menos, eu sei os teus limites, eu sei quem você é, hoje mesmo, tu me negarás, não só uma vez, mas 3 vezes. E não é assim conosco? Quantas vezes eu prometo tantas coisas que eu não imagino que, assim, jamais eu serei capaz de fazer. De pecar contra o meu Deus, sim, porque pecamos, porque erramos contra o Senhor, entristecemos o Espírito Santo de Deus. Mas, no fundo, o Senhor nos conhece. Ele sabe do que somos capazes, principalmente naqueles momentos em que ninguém está olhando, em que não existe nenhum discípulo olhando. E aí eu prometo: Senhor, jamais serei capaz de fazer isso. E quando eu vejo, eu já fiz. Mas Deus, Ele nos conhece. Ele sabe das nossas fraquezas. Jesus, o amigo, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E a segunda lição que eu aprendo é que Jesus, Ele não pensa como nós, ou Ele não pensa como os outros. Jesus é Jesus. Existe um trecho bíblico que, quando eu estava estudando sobre essa mensagem, me deixou muito intrigado. Em Marcos 16, quando, logo após o episódio da ressurreição, eles se encontram, eles vão até o sepulcro, e Marcos 16 vai dizer assim, vão e digam aos discípulos e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, assim como ele disse. E eu fiquei intrigado, eu falei: por quê o trecho é tão específico? Vão e digam aos discípulos e a Pedro. Em Mateus, um anjo vai retratar que o encontro foi entre Maria, e um anjo com a aparência de um relâmpago, com vestes brancas. Em Lucas, vai dizer que foi o encontro. Ali tinha 2 homens que brilhavam, o seu rosto brilhava como a luz do sol. Em Marcos, jovens vestidos de roupas brancas. Mas em João, vai dizer que foi o próprio Jesus que aparece e fala com Maria. Então, o que eu aprendo? Jesus, ele não exclui a Pedro. Pedro fazia parte daquele plano, do projeto. Muito pelo contrário do que talvez eu faria. Pense comigo. Somos homens e quando passamos por momentos em que nos achamos abandonados, traídos, a primeira coisa que a gente pensa é: vamos nos afastar, Não, ele não, porque ele me abandonou, ou porque ele me traiu. Se você tem um plano, até que se resolva a situação, você quer deixar a pessoa de lado, porque você não quer passar por aquele momento de novo. Diferente de Jesus. Jesus diz: vão,
diga aos discípulos, e ele inclui a Pedro. É específico. Ora, para entender isso, eu voltei ao momento da última negação e talvez isso tenha me dado alguma pista, né? Lá em Lucas 22, 54, diz que no último momento, né, quando Pedro nega Jesus pela última vez, os olhares se cruzam. Então diz assim, ó, então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam o fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente e disse, este homem estava com ele. Mas ele negou, mulher, não o conheço. Pouco depois um homem ouviu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, um outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falando ele ainda, o galo cantou. E o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor havia lhe dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Então, saindo dali, ele chorou amargamente. O que será que passou na cabeça de Pedro naquele momento, em que ele olha para Jesus e ele lembra da palavra? Acabei com a minha vida. Eu não sou mais digno de ser chamado um discípulo. Eu sou um traidor, eu neguei ao mestre. Jesus, ele não exclui a Pedro. Naquele momento difícil, naquele momento em que certamente Pedro estava arrasado, Jesus havia morrido, ele não sabia ainda da ressurreição, mas aquilo estava no coração dele. Eu traía o mestre. Eu não suportei a pressão. Imagina como estava a relação entre eles, né? Os discípulos. Certamente, não era você que dizia que não ia traí-lo? Não é você que dizia que não ia negar? Sempre tem um que fala, né? Então, mas Jesus não exclui. Ele não deixaria Pedro de fora. Ele não deixaria Pedro fora dos planos. Pelo contrário, ele reafirma, traga a Pedro. Avise a Pedro. Uma outra lição é que o amigo percebe. Como eu falei, Pedro devia estar arrasado. E Jesus conhecia esses sentimentos de Pedro. Acabei com a minha vida, não sou digno. Definitivamente, aquele era um dos momentos mais difíceis da vida de Pedro. Até aquele momento. Definitivamente, ele estava na parte baixa da roda gigante, ou da montanha russa. Né? Mas Jesus vem. Existia algo a ser resolvido? Claro que sim. Eles precisavam ajustar as contas? Claro que sim. Mas Jesus, ele inclui a Pedro. Uma outra lição que eu aprendo, no versículo 5 do capítulo 21, ele pergunta, filhos, vocês têm algo para comer? E não responderam eles. Então, mais uma vez, Jesus, ele não fala de uma forma diferente com Pedro. Ele não o trata nem melhor e nem pior que os demais discípulos. Ora, Pedro havia negado Jesus publicamente. E então, Jesus, ele espera, passa aquele momento, trata ele como todos os demais discípulos, e aí sim, eles pescam e eles vão comer, e aquele era o momento em que tudo seria resolvido. Depois da pesca, no versículo 15, diz assim, esse é o momento. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Na verdade, já foi a primeira pancada, né? Porque você não disse, mas foi meio que intrínseco. E disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus, cuide dos meus cordeiros.
Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Certamente passou pela cabeça de Pedro: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, tu sabes que eu te neguei, tu sabes que aconteceu exatamente da mesma forma que o Senhor havia me alertado, mas eu te amo. A verdade é que Jesus não esquece das suas promessas, e essa é mais uma lição. Pedro fazia parte daquele processo. Lembra? Mateus capítulo 4, versículo 18. Eu vos farei pescadores de homem. E aí eu aprendo a respeito do último propósito, já indo para o final. Após esse episódio, é o momento de Jesus ascender aos céus. E ele diz: ide por todo o mundo, pregai, batizai. E o que eu aprendo aqui, aquele momento em que Jesus, basicamente ele reafirma o amor ali, 3 vezes ele pergunta: tu me amas? Tu me amas? Pedro, tu me amas? Da mesma forma que Pedro havia negado 3 vezes, aquele momento foi o momento em que houve a verdadeira conversão de pescador de peixes para pescador de homens. Por que eu afirmo isso? Porque no primeiro discurso de Pedro, lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 40, cerca de 3.000 almas se rendem ao Senhor, são batizadas. E aí sim, nós vamos voltar para o texto base, que diz da seguinte forma, vamos ler-o de novo: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: o que faremos? Arrependam-se, e cada um de vocês seja o quê? Batizados em nome de Jesus, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Salve-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Vamos parar para pensar. Será que aquele Pedro, destruído, achando que não fazia mais parte, de repente, sofrendo o peso de que havia negado a Jesus, se ele não estivesse reconstruído por aquele amor de Jesus, o amigo, que não o tratou diferente, pelo contrário, que o incluiu, será que Pedro estaria preparado para que em Atos 2,40 ele fizesse aquele discurso de arrependimento, aquele discurso onde ele dá testemunho de Jesus? Será que Pedro estaria preparado? Pois esse era o propósito: vidas, almas serem resgatadas, almas serem batizadas. Após aquele momento, Pedro dá testemunho e quase 3.000 almas recebem a palavra e são batizadas. O perdão, o amor de Cristo, o amigo, resultou no cumprimento do propósito, almas sendo salvas. Acredite, seremos capazes de muitas vezes negar o nome do Senhor, ter momentos de altos e baixos, momentos em que estaremos na parte alta da roda gigante, da montanha russa, momentos em que cortaremos orelhas, como Pedro fez, momentos em que afirmaremos que jamais trairemos ao Senhor, jamais abandonaremos, que morreremos por eles. E seremos capazes de, sim, errar contra o Senhor. Mas o Senhor, Jesus, o amigo, Ele nunca nos abandonará. Jesus, o amigo, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele não pensa como nós. Ele nos inclui. O amigo, ele percebe a minha fragilidade e a sua fragilidade.
e Ele não se esquece da promessa. Existe um propósito para mim, existe um propósito para você, e existe um propósito para todas as pessoas que virão até nós, que passarão pelas nossas vidas. E tudo é pelo propósito. Jesus, o amigo, Ele prepara um encontro de restauração. E nessa noite que você está ouvindo essa palavra, nessa noite que eu estou pregando, que estou sendo restaurado, é o momento também de você restaurar esse amor com Jesus, não esquecendo, e eu, Luciano, não esquecendo de que existe um propósito de salvação, não é só para a minha vida, para a sua vida, mas para a vida de muitas pessoas que passarão por nós. Ele sabe quem somos, e apesar disso, Ele nos perdoa, Ele nos ama. Luciano, tu me amas? Luciano, tu me amas? Maria, Antônio, José, João, tu me amas? Apacenta, apacenta. Ide por todo mundo, pregai, batizai, discipulai. O amor de Jesus, do amigo que nos restaura e que nos coloca em condições de cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida. Que esse amor, assim como Ele me restaura, como Ele me restaurou nessa noite, e enquanto eu fazia esse esboço, que esse amor possa ir de encontro à sua vida, e que Ele possa te restaurar, e que possa te colocar na missão, na direção do propósito, porque vidas estão esperando por isso. Amém? E que o Senhor possa te abençoar, rica e abundantemente. Que Deus faça resplandecer a sua luz sobre nós, e que sejamos bênçãos para o reino de Deus. Jesus, o melhor amigo.